aquela noite eu não tive resposta nenhuma. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Nicole Sierra. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou sua melhor amiga crente da internet. Se você me conhece, tudo bem, amigo? Como é que você tá? Tá tudo certo do lado daí? Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal, porque é... I'm engaged! Gente, eu tô noiva. Tô noiva e uma das perguntas que eu mais tenho recebido depois que eu fiquei noiva é: Nick, como que você teve certeza, menina? Como é que você teve certeza que o Carlos, ele era a pessoa certa? Mas aí vocês sabem que comigo as respostas, elas nunca são assim, papum. Eu não sou uma pessoa de respostas muito simples porque eu sou uma pessoa tagarela. E ao mesmo tempo que eu sou tagarela pra fora, eu sou tagarela pra dentro. Então eu converso muito comigo mesma e a minha cabeça fica criando um zilhão de coisas. E aí eu sou crente, né? Então Deus fica conversando comigo ao mesmo tempo. E aí Deus também não é nada simplista. Então hoje a gente vai conversar sobre como eu tive a minha confirmação de que o Carlos ia ser a pessoa com quem eu ia me casar. Pra começar, vocês sabem que eu não acredito nessa coisa de alma gêmea gospel, de que Deus ele tem uma pessoa específica pra cada um. Eu acredito que a única pessoa que Deus tinha específica ali um pro outro era Adão pra Eva e Eva para o querido Adão, né? Só tinha eles. Depois disso, o que Deus fez foi organizar os casamentos com base no propósito dele. Então a gente vê ali os patriarcas, né? A Rebeca para Isaac, a gente vê a Raquel pro Jacó, mas aí no meio disso também já teve mais umas 3 mulheres. A gente vai deixar abaixo. Mas calma, antes da gente começar realmente a conversar aqui, eu vou pedir pra você, se inscreva nesse canal, sabe? Se você não é inscrito, se inscreva e já curte esse vídeo e deixa um comentário, manda pra alguma amiga. Quando voltar, gente, vocês estão vendo eu tentando voltar pra cá, né? Eu gosto tanto daqui, eu prefiro o YouTube a todas as outras redes sociais, principalmente porque o YouTube ele não é uma rede social, mas eu amo ficar aqui, gente. Por mim, eu só ficava aqui com vocês, porque Instagram e TikTok é tudo muito rápido. Aqui a gente pode conversar e ter conversas profundas e conversas não tão simplistas. Então, me ajuda a ficar aqui, me traz pra cá, manda esse vídeo pra alguém, tá? Agora, voltando, a gente sabe, então, né, que não existe uma alma gêmea gospel. Deus não fez uma pessoa específica pra você, porém, Ele nos dá todas as indicações de pessoas que são aprovadas e sim, ele guia as pessoas que se comprometem a estar com ele e conforme as pessoas elas buscam a ele vai nos colocando no mesmo nível. De novo, uma citação de Deixe-me Ser Mulher, que é o livro da Elizabeth Elliot. Falei tanto dele, né? Fazia tempo, inclusive, que eu não falava dele, mas existe um ponto muito legal desse livro que ela fala que quando existem 2 pessoas e elas estão no mesmo patamar, elas vão caminhando para Deus e isso forma um triângulo. E isso pra mim é a coisa mais linda. As pessoas, elas são tipo um vértice, entendeu? São 2 vértices que estão caminhando. E quanto mais próximas de Deus, mais perto elas estão. Na minha opinião, é isso que acontece quando a gente realmente se dispõe a ser pessoas corretas na presença do Senhor. E quando a gente, de fato, a gente tem intimidade com o Senhor e tem o temor do Senhor, principalmente. E, enfim, hoje eu vou contar pra vocês como que tá sendo essa minha experiência como sendo uma mulher noiva e noiva de um homem que eu tenho certeza absoluta que, por mais que eu não acredite em alma gêmea gospel, eu acredito que não poderia ser qualquer outra pessoa. Tem que ser ele. Pra começar, não veio um anjo do céu e me disse: o Carlos vai casar com você. Eu acredito sim que possam existir confirmações espirituais no sentido de eu pedir por algo específico e o Senhor ele confirma algo na minha vida. Isso não só para relacionamentos, mas para outras coisas também. Mas para ser bem sincera, eu acho muito mais interessante por experiência própria. Quando você vê o Senhor agindo na sua vida e respondendo às confirmações que você pediu para ele, ou respondendo às suas orações de fato, da forma como ele quer, para fazer um processo na sua vida que vai te levar para mais perto do Senhor. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando a respeito de ele é o cara certo? Como saber se ele é o cara certo? Eu vou deixar aqui pra vocês assistirem ele. Eu vejo que tem muita menina que fica nessa coisa de tem que descer um anjo do céu. Tem que aparecer um sinal luminoso no céu. Se for pra ser, Senhor, se for pra ser aquele menino que eu encontrei do banco aquele dia, que chova hoje. Sabe, umas coisas assim que não tem muito nexo, que não tem pé nem cabeça, umas coisas que é só pra você ficar... Sabe, não que eu desacredite totalmente disso, porém é como eu falei, eu acredito que é muito mais legal quando Deus ele te faz ser moldada em todo esse processo de conhecer a voz dele, conhecer a vontade dele, mesmo que ele não fale por meios que você espera, meios que são sobrenaturais ao seu ver, ao nosso ver.
porque eu acredito que uma das coisas mais sobrenaturais que possam acontecer conosco enquanto cristãos são as coisas naturais que acontecem ao nosso redor e a gente consegue ver a mão do Senhor. Uma das confirmações que eu pedi quando eu tava conversando com o Carlos, mas eu pedi essa confirmação também no auge da minha imaturidade espiritual, mas no final Deus também usou a minha imaturidade pra chegar em algo que era realmente maduro, que quando eu estava conversando com o Carlos, um panorama geral, eu e o Carlos a gente se conheceu em 2019, a gente começou a conversar em 2020 durante a pandemia, mas estávamos morando em lugares diferentes, a gente só começou a namorar de fato em 2022, quando eu voltei a morar lá no NASP. E nesse momento, eu tive alguns momentos ali que eu fiquei assim, será? Porque eu e o Carlos, pra quem não sabe, a gente tem algumas diferenças. Diferença de idade, nós temos criações bem diferentes também, e nós temos religiões diferentes, né? Agora não, eu vou chegar nisso ainda. Mas quando o Carlos, ele começou a conversar ali comigo, eu realmente percebi que eu tava começando a gostar dele, eu falei assim, Senhor, eu não quero entrar num relacionamento que não tenha nada a ver com algo que o Senhor já poderia ter imaginado pra mim. Se não for ele, eu quero saber agora. Eu percebia que o Carlos, ele tinha um caráter muito bom, ele é uma pessoa com uma ótima índole, mas era a única coisa que eu tinha dele. Eu sabia que ele tinha gostos muito parecidos com os meus, que ele fazia de tudo pra estar perto de mim, que ele tava vindo me ver toda semana, que ele movia os céus e a terra pra ficar perto de mim. Isso já era um ponto muito positivo, e é por isso que eu tava olhando pra ele e tava ficando assim, caraca, meu Deus, calma, eu preciso ter certeza do que eu tô sentindo. E eu, como de fato naquele momento eu não tinha, porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu não me interesso por pessoas que não têm interesse por mim. Não sei vocês, mas o negócio do amor platônico vindo de mim, isso nunca ia acontecer. E aí, como eu via que ele tava muito interessado, eu falei assim, talvez eu dê uma chance, mas primeiro, pera aí que eu vou perguntar pra Deus. E a confirmação que eu pedi, eu lembro até hoje, foi numa quinta-feira à noite. Eu pedi assim, Senhor, se o Senhor estiver nesse negócio, eu quero que o Carlos, ele seja uma pessoa que me incentive em todas as minhas áreas de atuação dentro do meu ministério, né, da música. Então, que ele me ajude a gravar as minhas músicas, ou que ele me ajude no serviço da igreja, ou que ele me incentive a, sei lá, falar de Jesus na internet. E eu falei, a minha oração específica foi que ele fale alguma coisa sobre isso hoje. E a gente conversava o dia inteiro. E aí eu fiquei assim, meu, será? Será que isso vai acontecer? E aquela noite eu não tive resposta nenhuma. Gente, o Carlos não falou absolutamente nada aquela noite pra mim. Nada, a gente conversou sobre 1 zilhão de assuntos. E ele não falou nada que chegasse perto de ele me incentivar ou me ajudar a cumprir o ID da minha vida. Ele não falou nada, inclusive, sobre ID nenhum. Nem o dele, nem o meu, nem de ninguém. Aí eu já fiquei assim, então tá bom, então eu não vou dar chance pra esse menino aqui, não. Porém, outras coisas foram acontecendo no meio desse caminho. E confirmações diferentes, que não tinham nada a ver com essa oração específica, mas que respondiam orações que a minha mãe e a minha avó fizeram quando eu era criança, inclusive até antes de eu nascer. Porque eu já falei sobre isso, né? Eu acredito muito em legado de oração. E eu acredito que as orações que a gente faz hoje pelos nossos filhos, elas têm poder. E oração de mãe é um negócio que é poderosíssimo. E uma dessas orações tinha muito a ver com o chamado do Carlos. O Carlos, ele é teólogo e, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que sou completamente apaixonada por ler a Bíblia, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de estudar a Bíblia. Muito, muito mesmo. Eu sou o tipo de pessoa assim que eu tenho 1 zilhão de Bíblias, eu tenho um monte de Bíblia de exposição, Bíblia com comentários, Bíblia de estudo, um monte de coisa. A minha Bíblia, ela parece um caderno, ela é aquelas Bíblias à noite, sabe? E ela é toda rabiscada. Eu adoro fazer isso. E o Carlos, a especialidade dele é narrativas bíblicas. Ele gosta de estudar as palavras desde a etimologia do hebraico e às vezes eu pergunto uma coisa pra ele e ele me responde muito certeiro. Ele fala assim, eu falo, amor, o que significa isso aqui? Aí ele fala, isso significa isso, porque na hora que a gente pega o contexto inteiro, a gente vê que esse tipo de texto ali que eles estavam escrevendo, ele é um texto para explicar tal coisa. E aí, na hora que a gente consegue cruzar ele com outro texto lá do Novo Testamento, a gente consegue ver isso. E aí a junção das palavras, né, esse conjunto de palavras no hebraico significa isso, e aí quando a gente cruza com o texto, gente, ele é desse jeito. E isso era uma coisa que me chamava muita atenção. O Carlos, ele tem um zelo muito grande pela palavra de Deus. De verdade, eu não me lembro especificamente de ter feito essa oração, mas eu lembro que eu sempre desejava estar com alguém que tivesse essa paixão pela Bíblia, tivesse essa paixão por estudar a palavra do Senhor. E isso foi uma coisa que, mesmo que eu não tenha tido aquela resposta, eu senti Deus falando espera, calma, fica tranquila.
E aquela noite a gente conversou muito sobre Bíblia, inclusive. A gente acabou conversando muito sobre essa questão de religião, de igreja e tal, e a gente teve muitas coisas esclarecidas naquela noite mesmo. Então, assim, por mais que eu não tenha tido aquela confirmação, eu tive confirmação de outras coisas, e coisas que me trouxeram paz. A palavra do Senhor diz que a paz seja o vosso árbitro, e o Carlos me passava muita paz. Eu tive um mini histórico de relacionamentos, vocês sabem que eu namorei 2 vezes e meia, e eu tinha uma ideia de relacionamentos na minha cabeça, que os relacionamentos eles deviam ser muito intensos e assustadores, e eu tenho que ficar totalmente, sabe, amortizada pela avalanche desse amor. E o Carlos não me passava isso, ele me passava um negócio de eu tô aqui, sólido, firme, firmado na rocha, que é Jesus. Aquilo me dava uma segurança, gente, muito maior. Aquilo eu olhei pra ele e falei, a música tocava na minha cabeça assim. Say you remember me, standing in a nice... Gente, isso é muito legal, sabe? Porque são coisas que a gente não imagina, a gente fica tentando buscar coisas rápidas, sabe? A gente é muito impaciente, a gente fica assim, não, tem que ser assim, tem que ser do jeito que eu quero. Não, se não caiu aquela folha ali, eu pedi pra ser aquela folha, a confirmação. E sabe o que é engraçado? Porque os meus pais, eles têm essa história de amor muito baseada em confirmações, mas também foram confirmações que, por mais que elas tenham sido muito simples... A história dos meus pais é maluca, gente. Eles se viram 9 vezes antes de casar. Se viam num lugar onde tinha tanta gente que não era pra eles se encontrar, eles sempre se encontravam. E envolveu muita coisa e muitas confirmações, muitas palavras de revelação. Foi um negócio assim, muito lindo, sabe? Então eu cresci vendo essa história de amor e eu pensava que pra mim ia ser igual. Mas sim, foi completamente diferente porque foi na mais completa paz e na mais completa segurança. Foi um ambiente, assim, extremamente seguro. O meu relacionamento com o Carlos, ele sempre foi um ambiente extremamente seguro, no sentido de ser muito honesto, ser tudo muito honesto, muito às claras, sabe? E eu acredito que, pra mim, eu não imaginava que ia ser assim. E foi fantástico. Tem sido fantástico, na verdade. E aí, já no meu primeiro mês de namoro, veio a tal da confirmação que eu tinha pedido. O Carlos, ele... tava estudando um dia sobre algumas coisas e aí ele viu um curso de digital influencer e ele falou assim, cara, eu vou te dar esse curso de presente. E ele pegou e comprou e me deu o curso de presente. Era um curso assim, não era muito caro nem nada, mas ele me deu o curso e ele falou assim, sabe por quê? Porque eu vejo você gravando as coisas pra internet, mas eu acho que você podia focar um pouco mais, sabe? Que isso poderia ser muito bom, que você podia alcançar muita gente pra Jesus. E eu tenho um monte de equipamento aqui em casa. E aí, gente, ele me deu 1 zilhão de equipamentos. Desde microfone, a lente de câmera, a luzes e iluminações diferentes. E, gente, tripés diversos, softbox. Ele me deu um monte de coisa. Ele falou assim, se você quiser eu te ajudo a editar. Se você quiser eu fico de olho nas suas métricas, nas coisas que você faz pra gente poder ver como que é a estratégia, qual que vai ser a melhor estratégia pra você poder conseguir isso. Se você quiser gravar música também, eu dou um jeito, não sei o que, não sei o que. Gente, foi a coisa mais linda do mundo. E aí, naquele momento, eu lembrei daquela oração que eu tinha feito, que eu até já tinha esquecido. E eu pensei assim, nossa, olha só como o Senhor é bom. Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Tá entendendo? Vocês estão entendendo? É muito diferente de você pedir uma resposta simples pra Deus e você ficar esperando que Deus te dê uma resposta simples, porque Deus não é simples. E é engraçado que eu tô falando isso pra vocês, mas às vezes a gente não aplica isso em outras áreas, né? Aqui é claro que eu tô falando de uma coisa, né, um aspecto mais romântico, mas na nossa vida real as coisas acontecem assim também. Na nossa vida fora, né, desse âmbito de relacionamentos também acontece assim. Às vezes a gente fica esperando que Deus nos responda em algo e ele nos responde naquele momento e nem da forma como a gente quer. Ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, pra que a gente se comporte e seja da forma como ele quer, pra que a gente realmente seja moldado pela forma como ele quer. E uma outra confirmação, essa que eu não podia esquecer de jeito nenhum. 2 coisas, na verdade. Primeira coisa é o Carlos ser extremamente paciente. Eu falei sobre isso no vídeo lá, como saber se ele é o cara certo, falando sobre isso. O Carlos é extremamente paciente e ele demonstrou paciência em todas as etapas do nosso relacionamento. Eu sou uma pessoa que, inclusive, eu tinha feito aqui um vídeo sobre paciência, eu vou deixar aqui pra vocês, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito paciente no processo.
Porque o Senhor, Ele me molda para ser paciente no processo. Ele sempre me traz a processos que me exigem paciência. E eu espero que eu esteja sendo aprovada nesses processos. Porque realmente, gente, pra mim é terrível esperar, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Mas estou conseguindo aí, tá dando tudo certo, graças a Deus. Mas o Carlos, ele demonstrou paciência, e isso sendo uma base do caráter dele. Ele é extremamente paciente. E como eu falei, foram em todas as áreas, em todos os momentos do nosso relacionamento. Ele teve paciência quando a gente estava começando a conversar, ele teve paciência para esperar todo esse tempo, onde a gente realmente ficou junto e a gente realmente pôde começar algo, até pela questão da proximidade. Mas aí a gente ainda ficou, né, um pouquinho à distância. Ele foi extremamente paciente também nesse momento. Nesse último ano aí, que foi nosso segundo ano de namoro, a gente ficou à distância de 800 quilômetros mais uma vez. Porque eu voltei pra Santa Catarina e ele foi extremamente paciente também nesse momento. E não só paciente agora, falando dessa questão de tempo, de esperar, mas paciente no sentido de saber que às vezes eu não ia estar bem, que às vezes eu ia estar de TPM, e que às vezes a gente ia ter que ter conversas difíceis e ele ia ter que ter paciência comigo. E a paciência dele me ensinou a ter paciência também. A ter paciência com ele, a ter paciência e saber a forma como falar, a ter paciência e ter calma e tranquilidade pra poder expor os sentimentos e pra poder expor o que ele tava pensando. Paciência com tudo. A paciência que produz esperança, sabe? A esperança não decepciona. E isso foi uma confirmação muito grande de que ele era uma pessoa que valia a pena esperar. Tá bom, Nicole, mas e agora? Como que você faz pra você ter certeza nesse momento? Certeza é uma coisa que a gente nunca tem, né? Como que você tem certeza de que seu namorado não vai fazer isso, do seu noivo? Como que você tem certeza de que... A verdade é que na nossa vida tudo é muito incerto. Principalmente porque nós somos extremamente finitos. Eu não tenho certeza no Carlos, eu tenho certeza no Senhor. Certeza de que o Senhor, Ele me guiou em cada momento. Tenho certeza de que cada etapa do nosso relacionamento, ela foi guiada pelo Senhor. Não só por essas pequenas coisas que eu falei, porque isso foi apenas um recorte de tudo aquilo que eu passei com ele, mas eu quero te convidar a fazer isso também, sabe? Não tenha certeza em pessoas, não coloque a sua esperança em pessoas. Já falei até sobre a questão do ídolo do casamento, né, da idolatria, da ideia do casamento. Às vezes as pessoas, elas ficam colocando a esperança delas, da felicidade maior da vida delas dentro de um casamento, ou até de uma pessoa que vai ser perfeita e vai representar tudo aquilo que ela viu num filme. Sabe? Isso não vai acontecer. Você nunca vai ter certeza 100% de que aquela pessoa nunca vai te magoar. Porque as pessoas, elas podem errar. Eu tenho certeza de que eu vou errar muito com o Carlos e o Carlos vai errar muito comigo ainda. Mas somos adultos, somos cristãos e nós confiamos no Senhor. Confiamos que o Senhor, Ele tem guiado cada parte do nosso relacionamento e que não vai ser diferente daqui pra frente. Ele vai estar cuidando em todos os momentos. Hoje eu consigo enxergar todas essas coisas a partir de uma perspectiva completamente diferente. De eu encontrar a certeza de todas as coisas na minha vida no Senhor. Porque Ele guiou uma parte que era muito grande pra mim, era uma coisa, né, muito especial, que era a pessoa com quem eu vou me casar. E eu consigo olhar pra Ele e falar, mas eu não tenho certeza dele. Eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. De um Deus que é fiel e de um Deus que me guiou em todos os momentos. Eu nunca estive sozinha. Então, independente do que vai acontecer, eu tenho certeza de que o Senhor é fiel, de que o Senhor me ama e de que eu não tô aqui pra viver só a minha história, eu tô aqui pra viver a história do Senhor. Essa aqui é a história da vida do Cordeiro. É o livro da vida do Cordeiro, entendeu? O meu nome tá escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, a minha história faz parte do livro da vida do Cordeiro, entendeu? E independente do que acontece aqui, isso aqui é só uma sombra daquilo que há de vir, entendeu? A maior esperança da minha vida não é o meu casamento, por mais que eu esteja muito ansiosa pro meu casamento, né? A maior esperança da minha vida é o Senhor, é encontrar o Senhor. E eu sou muito feliz por eu ter um noivo que também espera pela mesma coisa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo possa ter trazido uma reflexão aí pra sua vida, que você possa aplicar aí para os seus momentos, independente do que é que seja, independente de como esse vídeo aqui te encontrar. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Se inscreve nesse canal, curta, deixa um comentário, me conta aí sua experiência. E é isso, um beijo, um queijo, até o próximo vídeo.